Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para vocês. O episódio de hoje está muito especial. Nós temos uma convidada, que é a doutora Grace Benayon, devido ao mês de março, Dia Internacional da Mulher, e nós trouxemos uma advogada que representa a mulher, a advogada. Doutora Grace, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com o seu aceite do convite. Ai, gente, quem tá feliz sou eu de estar aqui com o Papo das Doutoras. Gente, momento único, muito legal estar aqui com vocês. Sim, doutora. Nós estamos muito felizes em ter você aqui, principalmente essa mulher que trouxe, revolucionou a advocacia, primeira presidente mulher da OAB Amazonas. Conta pra gente um pouco do seu... Quem é a Grace Benayon? Bom, a Grace Benayon é uma mulher, uma advogada, casada há 23 anos. Estou fazendo agora, nesse mês de março, Ai, aniversário parabéns! do seu registro. Aí, marido, I love you, querido. Mãe de 3 meninas, Gabriela, Giovana e Grazi. E advogada desde muito jovem, né, já com 20 e poucos anos, e atuante, militante, filha de advogado do Wilson Benayon, de uma família de advogados, de juristas, mas me preparei a vida toda para ser médica. Então, assim, auxiliava a minha mãe, que é médica, nas cirurgias, e quando eu passei no vestibular para medicina, a minha mãe estava fazendo uma viagem internacional, não conseguia falar com ela, que eu queria que ela fosse a primeira a saber. E quando eu fui falar para o meu pai, ele olhou para mim com uma cara de desprezo e disse: poxa, não tem nem competência, né, para passar para o direito. Não me deu nem parabéns. Aquilo ali me desafiou. Então, eu estou contando essa historinha só para deixar claro que, assim, quem é a Grace? Uma mulher movida a desafios, né? Porque, gente, na vida nós temos dificuldades, desafios, uma série de situações difíceis para enfrentar. E às vezes, muitas vezes, as pessoas pensam: ai, impossível, muito difícil a gente conseguir isso ou aquilo ou qualquer outra coisa. Mas a gente precisa entender que não importa a circunstância, a situação, a gente tem condição de enfrentar os desafios, de alcançar a realização dos nossos sonhos. Então, eu sou essa mulher que sabe o que quer, que enfrenta os desafios da vida, que tem um compromisso muito sério com Deus. E eu acredito que quando a gente tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. É verdade. Então, assim, isso é algo de... Eu me defino muito como essa pessoa que está preparada para enfrentar os desafios da vida. É claro que a gente não é perfeita, mas a gente busca fazer o nosso melhor, o que é justo, o que é certo, o que agrada a Deus, mas principalmente entendendo qual é o nosso propósito, né? Sim. E sabendo o que quer, porque eu me lembro que quando eu fui convidada, por exemplo, para entrar na chapa do CHOI, eu respondi: mas o que você gostaria e tal. Eu falei: olha, eu quero ser a primeira mulher presidente da OAB do Amazonas. E aí, assim, Deus realiza os desejos do nosso coração. A gente precisa acreditar, né? Então, acho que essa mensagem para todas as mulheres e homens e pessoas que estão assistindo aqui o Papo das Doutoras é esse. Que, independente dos desafios da vida, a gente precisa acreditar e correr atrás dos nossos sonhos, né? É verdade. Doutora, falando em desafios, a sua gestão foi desafiadora, né? Pois foi no meio da pandemia. Conte pra gente um pouquinho como foi lidar com toda essa circunstância de simplesmente os fóruns fechados, o advogado sem acesso a balcão de vara, juiz. E aí iniciou aquela questão, né, online, né? Dos balcões virtuais, a advocacia advocacia. Não tinha a habilidade do computador. E foi justamente na Zoom, sua gestão, do né? Google Meet. Como foi? É verdade, gente. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Porque eu acredito que é nos desafios que a gente consegue mostrar a competência, a condição, a capacidade. É verdade. Né? É exatamente nesse momento que você descobre que você pode tudo e muito mais, né? Eu acho que foi essa a principal marca da gestão, quando a gente pôde
Eu vou dividir em duas situações. Aqui a gente tem a questão jurídica, mas eu acho que na nossa gestão, além da questão jurídica, que foi muito importante, que eu vou já colocar para vocês, mas a questão social, mostrar a força da advocacia, mostrando primeiro que a advocacia era essencial, uma atividade essencial. Portanto, nós tivemos a autorização para advogar. Nós tínhamos advogados que estavam, uma advocacia muito dividida, porque uma parte queria que fechassem, que suspendessem os prazos, que fechassem realmente, que não tivessem as audiências, né, nem as virtuais, e outros querendo que tivessem as audiências virtuais. E a gente fazendo essa interlocução com os tribunais, e aqui faço aqui de público um agradecimento a todos os tribunais que me atenderam de portas abertas. Tanto a Justiça do Trabalho, que foi nossa parceira, nós fizemos uma campanha, um parêntese, fizemos uma campanha OAB e TRT, onde arrecadamos mais de R$500 milhão, aonde nós fizemos uma relação, contactamos todos os hospitais do estado do Amazonas, cada um dos hospitais passou as suas demandas, nós efetivamos os pagamentos, compramos o que cada um solicitou, eu fui pessoalmente entregar em todos os hospitais, e a gente percebe o quanto isso foi uma das situações importantes. No TRT, que era um período onde tinham 3 mulheres na direção do tribunal também, foi feita uma sessão exclusivamente para tratar da questão da OAB. E nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de levar as angústias da advocacia. Eu me lembro muito bem que eu coloquei, olha, eu tenho situações onde eu tenho escritórios de advogados, onde, vou dar um exemplo, pai, os 3 filhos e os sócios do escritório estavam acometidos de Covid, portanto, ninguém teria condição de cumprir nenhum prazo, nenhuma demanda, mas eu tinha outros que o advogado, eu fui conversar com o advogado, ele me disse, ele perdeu o pai para o Covid, mas ele tinha esposa e 3 filhos, e ele precisava participar das audiências, ele precisava que a advocacia continuasse, que a gente tivesse a chance de continuar, porque sem isso ele não teria condição de receber seus honorários, de pagar sequer uma consulta para a família dele, sim, ou um hospital, enfim. Situações onde a humanidade sofreu. Então, a gente fez interlocução com a Embaixada da China, nós tivemos a interlocução, e aqui um registro para Thomas Lau, para o secretário-geral da OAB Nacional, que na época esteve muito próximo a gente, né? E nessa interlocução, inclusive com o governador, nós tratamos para demonstrar, principalmente, que a OAB ela serve de ponte, e ali serviu de ponte para a Embaixada da China, governo do estado, toda a indústria. Fiz a interlocução com o superintendente da SUFRAMA, onde nós fizemos reuniões online com todos os CEOs do Distrito Industrial, onde a gente mostrou que a advocacia podia atuar em várias formas. Nós oficiamos a prefeitura, o governo estadual e federal. Nós participamos efetivamente da retomada das atividades, porque da noite para o dia, o comércio, a indústria, absolutamente todos, né, pararam as suas atividades, né? Então, assim, eu me lembro que os feirantes só jogaram absolutamente tudo que eles tinham, e ali aquilo foi de doer o meu coração, porque a gente sabe do sacrifício das pessoas, e ali a gente fez a interlocução com o governo do estado, com a prefeitura de Manaus, para sensibilizar. Eram situações específicas. Destaco uma coisa muito importante que aconteceu, que foi quando os amazonenses foram para os outros estados, né, com o governo mandou os amazonenses para vários lugares do país. E aí, Beto Simonetti fez essa ponte, e nós conseguimos a interlocução com todos os presidentes de OAB de outras seccionais. Naquela altura, eu era a única mulher presidente de seccional, e todos os presidentes nos abraçaram, entenderam as nossas demandas, deram suporte para os familiares daqueles pacientes que foram do estado do Amazonas acometidos de Covid, mas que não podiam ter acompanhante. Então, as famílias se mobilizaram e foram para outros estados, muitos pegaram
com Covid em outros estados, Sim. outros curados não tinham condição de retomar. Nós tivemos uma situação onde uma família, as pessoas que foram para Belém, Sim. eles foram curados de Covid. Quando eles foram embarcar, faziam aquela foto, né, com uma plaquinha, curados de Covid. Sim. No aeroporto, o comandante se negou a embarcar os passageiros para Manaus. E aí eu liguei na hora para o presidente da OAB do Pará, o Alberto, que esteve pessoalmente lá, que resolveu e mandou os pacientes para o estado do Amazonas. Então, assim, muito importante as atuações. Nós tivemos um papel primordial antes, durante e depois, né? Então, assim, na retomada, com a interlocução do governo do estado, de todas as instituições, aí a gente está falando da Abrazel, da Fé Comércio, absolutamente todas, a ACA, né, onde todos os presidentes se reuniram comigo e a gente fez uma videoconferência com o governo do estado e com todos os órgãos de controle. Porque os órgãos de controle também, o governo não poderia abrir sem a autorização dos órgãos de controle, né? E a gente precisava trabalhar essa retomada, a gente precisava mostrar que o comércio precisava sobreviver, que os CNPJs também estavam correndo um risco gravíssimo de mortalidade. Então, o número de empresas, só na Abrazel, vamos dizer, foram mais de 300 mil empresas fechadas, né? Empresas, CNPJs que deixaram de existir, né? Pessoas que perderam a sua posição no mercado de trabalho e nunca mais teriam condições de retomada. Realidades distintas, né? Onde a gente realmente pôde fazer essa interlocução em todas as áreas, em todas as esferas, onde a gente teve a chance de entrar nos hospitais mesmo. E aí, uma das coisas muito legais que nós fizemos, eu vou destacar como última, senão eu vou ficar aqui falando, mas foi o Memorial da Advocacia, onde a gente fez uma homenagem para mais de 200 colegas advogados que morreram de Covid, né, no Clube da OAB, e as famílias foram, muitos não puderam, a maioria esmagadora, não pôde se despedir, né, e por motivos óbvios, porque não era permitido nem o enterro, nem o velório, nem o enterro. Sim. Então, nós fizemos uma cerimônia onde cada um plantou uma árvore, onde a gente colocou uma placa registrando o nome de todos os colegas advogados nesse memorial no Clube da Ordem dos Advogados. Então, assim, gente, foi uma experiência incrível, uma experiência onde a gente pôde perceber e mostrar a importância das mulheres. Vou dizer uma última coisa. Participei em Brasília, no Conselho Federal, de uma sessão do Conselho, onde fui apresentar, junto com a minha tesoureira, Gina Sarquis, maravilhosa, atual conselheira federal, ali a realidade dos advogados do Amazonas, que era absolutamente diferente de todos os outros do país, porque o Amazonas foi impactado de maneira diferente. Sim. Onde nós tivemos pessoas que perderam pai e mãe na mesma hora, simultaneamente, né? Então, assim, situações gravíssimas, incomparáveis, né? Incomensurável o prejuízo de todas as ordens. Então, a gente conseguiu reduzir a anuidade, a única seccional do Brasil que conseguiu reduzir a anuidade dos advogados. Inclusive, motivou comentários de outros advogados de outras seccionais, né? Questionando por que a nossa teve desconto e a deles não. Eu lembro. Bom, saiu aí no Nacional. É mesmo? Vocês são mais antenadas do que eu, então... A internet vai rápido, né? Aqueles Instagrams de meme jurídico, né? Que todo mundo segue. Sempre tem. Menos eu, minha gente, eu vou confessar agora, eu vou seguir a partir de hoje. Tem uns Instagrams de memes jurídicos bem interessantes e que postam assim as fofocas de bastidor, né? Pois Mas foi muito bom esse foi seu desafiador, depoimento, né, doutora? Desafiador mesmo. Porque mostrou o quão desafiador foi e a importância da advocacia para a sociedade. Menina, nos 3 primeiros meses, foram 3 primeiros meses sem dormir, porque realmente nós tínhamos colegas nos hospitais que precisavam de oxigênio. A gente conseguiu também oxigênio com a Ibrachina, fazendo um agradecimento especial, dizendo que nós também conseguimos agora no final do ano
conceder, através do deputado João Luiz, o título de cidadão amazonense para Thomas Lau, que trouxe oxigênio Sim. não apenas para a advocacia, mas também para a advocacia, assim como EPIs para os hospitais, assim como muita coisa para o governo do estado, essa interlocução importantíssima. E ali os advogados que estavam nos hospitais ligavam, olha, eu estou aqui não sei aonde. E a gente providenciava, conseguia os cilindros, conseguia ajudar aqueles que estavam sofrendo de uma maneira assim muito difícil, momentos desafiadores Foi um mesmo. momento delicado, né? Verdade. Doutora, e agora retomando no trajetória inteira da sua advocacia, a senhora tem como dar um resumo aí pra gente como é que foi ser mulher advogada, os maiores desafios dessa mulher advogada, como é que foi para se tornar hoje de uma advogada, família de juristas, a senhora já falou, né? E agora foi presidente da OAB, presidente de várias comissões. Mas eu acho que hoje em dia a gente, apesar da família, a gente vê a Grace Benayon Isso mesmo. como Apesar mulher, da como família. pessoa, né? Gente, eu vou confessar pra vocês, assim, eu amo meu pai, ele sempre foi, assim, o meu farol. Mas eu queria, o sonho do meu pai era ter um filho homem. Eu tenho meu irmão, que eu sou enlouquecida, Wilson. apaixonada, Wilson Benayon. Mas ele demorou 10 anos para nascer, né? Então, assim, eu queria dizer, sempre chamava atenção pro meu pai para dizer que eu era sensacional e tal. Então, assim, tive casa noturna. Meu pai teve um momento da minha vida que meu pai, assim, o meu pai era sócio de todas as casas noturnas da cidade. O meu pai é presidente de escola de samba. Então, meu pai sempre fez muitas coisas. E eu fazia muitas coisas porque eu queria chamar a atenção dele. Sim. Precisava ser homem para fazer Sim. tudo isso. E aí, teve uma hora que ele falou assim, Grace, se tu fosse homem... Poxa, você... Eu falava, pai, eu tava esperando o elogio, né? Ele falou assim, poxa, se fosse homem... eu seria a sucessora natural dele. Então, o que eu queria era dizer assim, olha, eu, sozinha, posso mostrar que, independente de gênero, de ser homem ou mulher, eu posso alcançar o sucesso, alcançar, né, a realização dos meus sonhos, dizer que eu sou alguém, eu queria ser alguém na minha vida. E aí, assim, realmente, eu nunca me aproveitei, vamos dizer, disso. Nunca me aproveitei, eu sou a filha do Benayon. Eu sempre quis dizer, começar de baixo, sabe? Sim. Assim, comecei estagiando, então, assim, eu fazia tudo que era possível para mostrar que eu alcançava os objetivos. Eu sou antiga, não parece, né, minha gente? Não parece essa nada, tá nossa. ótima. Tá Mas, assim, ótima. eu sou da época da datilografia, então pensa, né? Então, assim, fiz curso de datilografia, eu tenho até minha primeira máquina de datilografia. E aquela coisa assim, você errava uma palavra, você voltava tudo de novo, tinha que redigir tudo de novo. Até que vieram as elétricas, até que vieram as tecnologias, né? E engraçado que, assim, Deus tem um propósito na minha vida, porque eu era diretora da ESA, Escola Superior da Advocacia, no período que foi implementado o peticionamento eletrônico. Então, assim, essa quebra de paradigmas é comigo, minha gente. E aí trabalhei muito com os tribunais, workshop e treinamento, porque era aquele momento de capacitar a advocacia para comprarem os tokens, para saírem dessa era da datilografia Processo para físico, aquele processo... do processo físico para o processo digital. Então, tinha amigos do meu pai que chegavam assim, olha, vim aqui te entregar minha carteira da OAB, porque nunca mais eu vou poder advogar. Eu não sei nem ligar o computador. Revoltados. Então, assim, eu ouvia. E aí pensava, e agora? O que eu vou fazer? Não, eu vou lá para o seu escritório. E aí a gente ia. E iam momentos desafiadores. Momentos de quebrar paradigma são momentos desafiadores. E é muito bom a gente saber que pode contribuir com a vida das pessoas. E foi o que aconteceu. Porque, assim, a gente teve a chance de trabalhar exatamente nesse período do peticionamento eletrônico, onde... Poxa, eu amo o cheiro do livro, virar página. Sabe assim, eu tenho um tem problema. aquele cheirinho específico, assim, Ai, nossa, gente, maravilhoso. Eu tenho um problema com livro digital, de ler o processo digital. Confessar, eu imprimo e leio, e marco, e risco. Porque assim, eu tenho esse... É perfil. Mas, assim, é muito lindo a gente perceber o quanto
O tempo passa, as coisas mudam e a Sim. gente precisa estar atualizado. Sim. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós estamos juntos, né? Todo mundo junto, de mãos Sim. dadas, e nós vamos conseguir. E não aquela coisa, um derrubando o outro, um falando mal do outro, um criticando o outro, um buscando o defeito e os erros e as falhas dos outros para derrubar. Não. A gente constrói, gente, de mãos dadas. A gente constrói mostrando que juntos, realmente, a gente pode dar as mãos, ensinar todo mundo. As pessoas são únicas, incomparáveis, né? Eu costumo sempre falar isso. Não há razão para as pessoas ficarem sabotando as outras, falando mal das outras, prejudicando as outras, né? É verdade. Doutora Grace, eu queria perguntar. No início da advocacia, a Grace jovem advogada, porque eu já tive, assim, um cliente que, quando eu fui explicar a situação, não concordou com a explicação que eu dei. Mas só porque o meu ex-sócio, que é homem, explicou, ele simplesmente, não, Acatou doutor, ali de lindo, graça. ótimo. Como foi pra senhora? Porque isso me frustrou um pouco na época, sabe? Menina, assim, lamentavelmente, essas coisas acontecem até hoje. É. A gente tem registros de colegas advogados. Inclusive, eu estou lançando uma campanha, minha gente, no mês que vem. Salário igual, trabalho igual. Trabalho igual, ótimo. salário igual. Yeah! É Por quê? verdade. Porque, assim, até hoje, as mulheres ganham menos do que os homens. Sim. As mulheres têm que demonstrar sempre muito mais. Olha, eu estava no CNJ num evento nacional e a ministra Carmen Lúcia estava falando isso. Como para ela, como nós mulheres todas, temos que fazer sempre muito mais o trabalho de 2, 3, 4 pessoas, Sim. né, para mostrar que nós somos capazes, que nós temos condições, que nós fazemos pra gente fazer a diferença. E o homem não. Sabe assim, basta ele chegar, não é criticado, porque os homens não têm esse hábito de criticar os outros, né? É verdade. As Tem mulheres muito chegam isso assim, também. ai, gente, tem que estar impecável, né? É. Do cabelo até. Não, e quando você É uma exigência das próprias mulheres, né? Aí tu tem que provar mais ainda a tua capacidade. capacidade. É. Mas assim, o que que assim, eu vou te confessar, vou te falar a verdade. Eu nunca me importei com o que os outros dizem, com o que os outros falam. Então, pra mim, eu nunca tive aquela coisa assim, porque é mulher não vai fazer, porque é mimimi. Sabe essas coisas de me comparar com os outros? Eu nunca me comparei, independente de ser homem ou mulher. Eu cheguei, dei um show e fiz a minha parte. O que é pra fazer? É isso? Então vamos lá e vou dar um show. Assim, a gente tem o profissional. Me lembro a primeira vez que meu pai falou assim, Grace, deixa eu te dizer uma coisa. Advogado não chora não, tá? É. Aí eu, aprendi. Falou. Nunca mais eu vou chorar na minha vida. Então, assim, são... Mas não pode chorar nem no privado. Não, assim, que eu falei assim, eu tô sofrendo com o meu cliente. Meus primeiros 5 anos eu atuei no crime. É mesmo? É Pensei mesmo. que era só cível. Não, meus primeiros 5 anos eu ia buscar meus... A penitenciária era na 7 de setembro. Eu tinha... Não, conta dá pra certo eu gente. ficar falando da minha... E aí, assim, eu chegava, né, morta de linda, porque no auge da tua beleza, assim, que nem vocês, né? Obrigada. Nessa idade, no flor da idade. E aí eu chegava, é óbvio, naquela época, as delegacias não eram essas delegacias que nós temos hoje. Inclusive, Sim. eu tive a chance de trabalhar os projetos da delegacia depois e trabalhar junto com o delegado, que era o Carlos Eduardo, onde nós fizemos o projeto para ter os acadêmicos de direito nos distritos policiais. Essa reformulação, eu trabalhei dos distritos policiais, eu trabalhei desde a desapropriação das casas para a construção dos distritos policiais que são hoje, com portas, né, sem portas, mas um negócio mais humanizado. Sim. Mas, assim, naquela época, era uma coisa, assim, absolutamente masculina, um ambiente completamente masculino, que eu chegava assim, eu fazia... Eu falava, olha, mais respeito, meus queridos, muita calma nessa hora, sou advogada aqui, ó. Sou advogada aqui, a minha carteirinha E aqui, assim, eu sempre cheguei com muita... Assim, eu sou uma pessoa divertida, brincalhona, mas eu sou muito séria no que eu faço. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu sempre me posiciono. Então, eu nunca tive problema de assédio, por exemplo, mas eu sempre tive, e ao contrário, fiz muitas amizades, né? Mas era um ambiente eminentemente masculino. Era um ambiente onde a gente chegava... Pouquíssimas mulheres atuavam no crime,
né? Então, assim, eu tive muito... E eu sempre fui muito... Meu pai me chamava de responsável. Como que tu vai pra Boca do Fumo lá? Na hora, os policiais, tu podia te levar um tiro. Não tava nem com colete, porque assim, meu cliente... Não, meu cliente é meu cliente. Ele podia te fazer refém. Podia, mas não fez. Então, assim, depois eu falo assim, meu Deus, eu sou completamente louca. Deus deu livramento. Na televisão, meu pai me viu na televisão. Então, assim, quando você é jovem, né, você vai transformar o mundo, né? Acadêmico de direito já vai transformar o mundo, jovem advogado, então vai revolucionar total. E assim, é muito bom a gente olhar para trás e enxergar essa trajetória, sabe? E depois eu trabalhei na Câmara Municipal, entrei na Procuradoria, e ali eu me apaixonei pela municipalidade, pelo direito público, pelo direito administrativo. Sim. Ocupei todas as esferas na Câmara Municipal, saí da Procuradoria até a Diretoria Geral, que era o cargo mais alto da administração municipal. E ali, eu acho que uma das características que eu vou deixar como mensagem, porque afinal, gente, é o papo das doutoras, né? Então eu tenho que deixar umas mensagens. Uma das mensagens assim mais legais, eu acho, que é o seguinte: eu nunca fui tarefeira. Sabe aquela coisa assim, é pra fazer isso, só isso. Só faço o básico, né? Sim. Eu sou uma pessoa assim, independente do... Eu dava plantão pro nosso papel na Procuradoria da Câmara, por exemplo. A gente dava os plantões, tínhamos uma tabela de rodízio, quais eram os advogados que estariam no plantão no plenário, aí quem estaria nas comissões, né? E tudo, o que qualquer pessoa precisasse, eu estava disposta, estava resolvendo e já fazia, e nem cobrava, assim, às vezes, sabe, assim, porque eu acho que a gente está para servir, para fazer a nossa parte, para... Grace, eu preciso de não sei o quê, fala, deixa comigo, já resolvi e tal, não, tá tudo certo e tal, então, olha, depois eu mando meus honorários. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, não, eu sou a pessoa mais importante do planeta Terra, e se eu tenho que servir água, eu vou servir só a água. Não é por aí, né, gente? Não é por aí. Eu acho que a gente precisa entender isso, sabe? As pessoas, principalmente, eu acho que essa nova juventude, né? Entender que a gente está aqui para construir algo melhor, né? E aí, quando eu saí de lá, da Procuradoria, aí eu já fui para outros desafios. Eu sempre fui movida a desafios, nunca deixei de advogar. Acho que a advocacia é o meu porto seguro, né? Já fiz muitas coisas, mas a gente sabe o quanto a advocacia é uma profissão que tem muitas oportunidades, é o que efetivamente te mostra as soluções dos problemas. Quem somos nós, advogados? Aqueles que vão resolver os seus problemas, não importa quais eles sejam. Qual é o teu problema, meu amigo? Então, assim, é maravilhoso, é uma profissão, assim, que tem um propósito muito diferenciado, né? Um propósito, assim, de vida, né? Então, as pessoas precisam entender o seu perfil. Vou deixar aqui essa outra mensagem. Outra dica pra gente. Hoje a gente está vivendo um momento de oportunidade. Direito digital, startup, inovação, direito médico, né? Vários outros nichos de mercado, né? Muitas oportunidades reais. E as pessoas têm que entender que quanto mais especialista, mais especializado você for, ou quanto mais disposto você tiver para aprender e estudar, porque a gente está aqui para aprender todo dia. Todo dia. Né? Todo dia a lei renova. Todo dia a gente tem que estar buscando conhecimento. É isso mesmo, doutor. É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa olhar fora da caixa, né? Tá ali, olha, fora da caixinha. Eu estava, acho que anteontem, com o delegado da Receita Federal, pessoal da Secretaria de Fazenda, todos as pessoas mais importantes da educação fiscal, né? A convite da minha presidente e também colega advogada Joseni Guzmán, que é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Eu estava num talk show lá na Secretaria de Fazenda e estava falando isso. É preciso olhar fora da caixa. Quando eu estava na presidência da OAB, nós firmamos um convênio com o delegado da Receita Federal, para que dentro da OAB, né, nossa equipe da OAB ficou fazendo um treinamento com a equipe da Receita Federal para que os advogados pudessem ser atendidos dentro da OAB, não precisasse se deslocar até a Receita Federal, não precisasse daquela dificuldade de ficar esperando a senha, mesmo.
para poder a gente agilizar a vida dos advogados e também da Receita. E ali, eu estava falando, sabe o que é isso? Isso é pensar fora da caixa. Sim. Isso é fazer o algo a mais. A nossa presidente da comissão de previdenciário, a Lucélia, nós fomos juntas no INSS. Nós comprou um telefone para que um técnico do INSS pudesse ficar exclusivamente atendendo a advocacia. Porque isso acelera, isso facilita. Muitas vezes as pessoas não sabem se comunicar tão bem quanto um advogado. Sim. Então, com um advogado, né, a gente tem resultados mais eficientes, mais rápidos, mais céleres. É verdade. E acaba auxiliando na vida das pessoas, né? Porque o papel do advogado é esse. Pode. É ajudar e auxiliar nos problemas que a sociedade tem no dia a dia. Isso mesmo. É verdade. A senhora tem algum caso marcante para contar pra gente da sua trajetória jurídica? Um caso, assim, que você atuou como advogada, assim, nossa, esse caso aqui me marcou, foi o caso que me deixou ou emocionada, ou então, não sei. Olha, eu vou falar de um caso, assim... Eu tenho muitos casos, eu fico falando, eu fico, ai meu Deus, qual que eu vou dizer? Mas como nós estamos falando do mês de março, né? Sim. Vou falar daqui de um caso de violência doméstica. Sim. Então, assim, o aniversário do meu pai é 31 de dezembro, então eu tava, assim, numa super festa, 31 de dezembro, na casa do meu pai, eu ainda era solteira. Uhum. E chega uma senhora na minha casa, na casa do meu pai, toda passada a ferro. Ela tinha marcas de ferro de passar, assim, em várias partes do rosto, do corpo, da parte visível, né? E aquilo me chocou de uma maneira que eu fiquei doida. Eu toda arrumada para ir para a festa. Eu falei assim, não, agora, vamos. Parei tudo para atender aquela mulher, que não tinha condição nenhuma de pagar meus honorários. Sim. Naquela época, né? Sim. E eu fiquei... Em 31 de dezembro, gente, virada do ano, né? É um dia de uma festa, né? Não tinha Ronda Maria da Penha, a gente não tinha uma delegacia especializada. Gente, fiquei doida e mobilizei céus e terras para pegar uma viatura para conseguir prender esse cara. Prendi o cara. E, ai, sabe quando você fala assim, cumpri o meu papel? Sim. Cumpri o meu dever e tal. Aí voltei e fiquei na festa, amanheci. No aniversário do meu pai e tal. No outro dia de manhã cedo, essa mulher tá na porta da minha casa. Meu Deus. Mandou me acordar, chorando, desesperada, que era para eu soltar o marido dela. Porque ela não tinha o jaraqui para dar para as crianças dela. E aquilo ali me fez pensar muito. Sim. Me fez refletir, parar para falar assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Né? E aí, realmente, em 2007, eu entrei na BPW, que é uma organização de mulheres de negócios e profissionais chamado Business and Professional Women. É uma organização onde é trabalhado o empoderamento feminino para que as mulheres possam entender o seu papel. E é pela BPW, inclusive, que a gente está lançando a campanha. Eu vou vir aqui, hein, minha gente? Pode vir, doutora, tá convidada aqui, ó, ao vivo aqui no podcast. A campanha do trabalho igual, salário igual. Então, aqui são episódios na nossa vida que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, que nos fazem entender que por óbvio, a gente avançou muito, né? Hoje, com a Lei Maria da Penha, a gente sabe que a violência doméstica continua existindo, que na pandemia também foi uma das coisas que nós enfrentamos, porque a subnotificação foi enorme, porque as mulheres estavam presas dentro de casa com os seus agressores, elas não podiam fazer as denúncias. Inclusive, na OAB, não, ela estava ali dentro, presa, dentro com seus agressores. Teve um caso que ela ligou para... Em São Paulo, ela ligou para a polícia e fingiu que estava pedindo pizza. Aí o atendente da polícia entendeu que podia ser algum caso de agressão e mandou uma viatura lá. Assim, aqui na UAB, na nossa seccional, nesse período da pandemia, e aqui faço um registro para a nossa presidente da Comissão da Mulher na época, que era a doutora Glaucia Soares, e o meu queridíssimo Aldo Evangelista, que era o presidente da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação, foi criado um aplicativo, SOS Elas, onde a mulher baixava esse aplicativo no celular. E nesse aplicativo, ela cadastrava previamente o nome de 5 pessoas de confiança, contatos de confiança. E aí esse aplicativo linkado com a polícia,
Ronda Maria da Penha, e ela podia, no momento de perigo, acionar imediatamente. Essa pessoa ligava para a polícia. Essa pessoa ligava para a polícia, já saía a foto quando ela apertava, já saía a foto dela, a localização dela onde ela estava. Enfim, a gente pensando projetos e ações que pudessem efetivamente mudar a vida das pessoas. Sim. Né? Trabalhar a questão da prisão, né? Porque as mulheres vítimas de violência doméstica, por óbvio, independe de classe social, independe se a mulher é rica, ela é pobre. A própria Maria da Penha, farmacêutica bioquímica, o marido professor universitário, né? E tentou matá-la, e fingiu que não matou, que não agrediu, e depois deixou ela tetraplégica, né? Sim, então, assim, tentou afogá-la na banheira. Enfim, uma situação dramática onde mulheres super inteligentes, super ricas, bem posicionadas, são vítimas de violência doméstica. Sim. E a violência doméstica não se limita, né, à violência física. Então, tem gente que fala, sua feia, sua gorda, sua burra, e acha que aquilo é mais do que normal, né? Então, e não é. Porque a pessoa a autoestima dela fica absolutamente destruída. O psicológico completamente abalado, mas a gente ainda precisa enfrentar isso. Estou dizendo isso, vou falar só mais uma coisa sobre isso, para encerrar esse tópico, mas assim, eu tive a chance, fui convidada por uma jovem advogada para acompanhá-la numa audiência, porque ela estava muito nervosa, porque a cliente dela era uma advogada criminalista, mas vítima de violência doméstica. Nossa. Extremamente abalada. Eu não fui como presidente da OAB, eu não era advogada dela, mas a minha presença fez muita diferença. Por quê? Porque na hora, o advogado da outra parte virou e falou: é isso mesmo? Uma advogada criminalista querendo dizer que é vítima de violência doméstica? Aí eu tive que falar assim, é uma dor que você nunca vai sentir. Sim. Não existe a menor chance de você saber o que significa isso. Porque essa situação de lugar de fala, eu tinha até um certo preconceito, sabe? Porque eu acho que as mulheres... eu não gosto de mimimi, de dizer, ai, coitadinha das mulheres. Nunca vivi isso. Essa questão de gênero, acho que é uma questão de capacidade. As mulheres têm capacidade. E é por isso, é mérito. Elas têm condição real de ocupar os espaços. Pelo mérito, pela competência, né? E a gente está falando sobre isso quando fala de violência doméstica. A gente está falando de vítima. Sim. Né? E aquela mulher, ela me abraçava de uma maneira, ela estava desesperada, ela tremia. E uma audiência virtual, é impossível o juiz que está numa audiência virtual entender essa dor, porque ele não está enxergando, ele não está vendo. Ele não está vendo a santidade lá, que aparece até a auréola do indivíduo. Dá vontade de dar uns, né? E aí ele chega assim com uma santidade, assim, parece que ele nunca fez nada. O que eu tô fazendo aqui, né? O que é isso, né? E aí, assim, é facilmente enganado, né? Porque, assim, criam situações que a gente precisa enfrentar esses fatos. Qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. É triste, mas é verdade. E a gente precisa, sim, continuar falando sobre isso. É muito triste, né? Mas tá bom, vamos mudar de assunto, né, gente? Doutora, quero agradecer imensamente por tanto conhecimento compartilhado nessa tarde. Gente, foi uma honra, um prazer. Foi uma honra. Qual a mensagem, assim, que a senhora deixa? Pra finalizar, assim, pras mulheres, seja advogada, quem tá nos assistindo, qual a mensagem que a senhora quer deixar? Pra que não desistam, pra que perseverem, que são capazes. Pode dar... Ela já deixou todas as mensagens, né, gente? Mas, assim, fazendo o registro, primeiro, o meu agradecimento enorme de estar aqui com vocês. Acho que esse é o nosso papel, sabe? Vocês já representam isso. Representam, assim, a vontade de querer fazer. É nosso dever fazer mais e melhor sempre. Sim. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Os obstáculos, os desafios, aquelas pessoas para te tacar pedra, para te julgar, para falar mal, para dizer que você não é capaz, que você não é merecedora porque você fez isso ou aquilo. Aquelas pessoas que vão te julgar, sabe? Para dizer qualquer coisa que para tentar te diminuir ou te impedir de alcançar a realização dos seus sonhos, ignore completamente. A minha mensagem é assim: decida qual é a voz que você quer ouvir.
Você quer ouvir uma pessoa, aquela voz que te coloca para baixo, dizendo que você não vai conseguir, ou aquela voz que diz, vai, que você é demais, que você é sensacional, que você vai chegar lá e vai dar um show, que você pode, independente das circunstâncias, que às vezes a gente erra, mas que a gente pode sim mudar a nossa história a qualquer momento, a qualquer tempo. Então, assim, olha, gente, comece hoje mesmo a planejar o seu futuro, a construir uma trajetória de sucesso, independente da situação que você está vivendo hoje. Fique certa que se você fizer o que é certo, o que é justo, o que é bom e o que agrada a Deus, você só vai ter um final, que é o sucesso. Muito obrigada, Que gente. lindo, queria doutora. dizer que foi uma honra lhe receber. A senhora é uma mulher empoderada, eloquente, determinada. E que a parte que mais me chamou a atenção foi que a senhora é movida a desafios. A desafios, Gente, é verdade. eu adorei isso. Foi muito É uma bom. inspiração. É uma inspiração, porque, Ai, gente, muito verdade. obrigada. assim, pra advocacia, quem tem menos de 5 anos de advocacia é jovem advogado, né? Eu peguei a OAB em 2020, então ainda sou uma jovem advogada. E foi ótimo ter essa experiência com a senhora, porque me inspira mais ainda a persistir na advocacia e alçar meus voos. É Isso verdade. mesmo. Não desista, persista e nunca desista. É Foi verdade. ótimo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio Papo das Doutoras. Hoje, nossa convidada de honra, a doutora Grace Benayon. Muito obrigada por ter nos assistido e até o próximo episódio. Tchau, tchau.